Deus, que ele é justo, ei, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja. Estava falando aqui do quão importante é esse dia de hoje, né, doutora? Aham, muito. Esse dia de hoje é um dia histórico, né? Porque Exato. é um dia que demorou muito para chegar, né? Se a gente for contar a história do dia de hoje, foi um dia que demorou muito para chegar, né? Exatamente. Eu primeiro estava contando dessa nossa proposta, né? A gente hoje é o primeiro dia de várias lives que nós vamos estar fazendo com vocês. É um projeto de estarmos conversando com mulheres, aliás, não só com mulheres, né? Homens e mulheres, mas com essa proposta, né? De a gente construir uma sociedade melhor, menos machista, com menos violência. E esse é o nosso primeiro programa, nosso podcast, que chama Pode com Elas, por enquanto, né? Doutora Fabiana é uma grande amiga, a gente tem construído essa proposta juntas. E vamos que vamos. Toda semana a gente vai tentar estar aqui com vocês para a gente debater algum tema, né? E não esqueçam da caixinha de pergunta para a gente ter a gente Isso, responder. a gente tem colocado, tanto a doutora Fabiane quanto eu, a gente colocou nos nossos stories uma caixinha de perguntas. Então, a gente vai fazer isso durante a semana para vocês entrarem lá, deixarem as perguntas de vocês sobre os temas que a gente vai debater e conversar na nossa live. E vocês sintam-se à vontade. E também até de colocar as opiniões de vocês e sugestões. Com certeza. Estamos aqui para isso. Então, vamos lá. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. A comemoração do Dia Internacional da Mulher foi oficializada em 1921. Mas o marco oficial para a escolha da data de 8 de março foi uma manifestação das mulheres russas por melhores condições de vida e trabalho. Acontecimento que data de 8 de março de 1917. Então, como a doutora Fabiane falou, hoje é um dia em que a gente precisa lembrar de todo esse contexto histórico que foram a luta das mulheres. E hoje à tarde eu estava, inclusive, conversando com alguns amigos que disseram para mim que não existe diferença entre homens e mulheres. Aí eu falei, Não, não pode ser assim, gente. Há 60 anos atrás, mulher só trabalhava com autorização de homem. Como que não pode, como que pode ser igual assim? É muito pouco tempo para uma igualdade de gênero ser conquistada. até um tempo desse, mulher não podia escolher seus governantes. Exatamente. Nem votar nós podíamos, né? Então, Então vamos lá. Essa manifestação que contou com mais de 90 mil russas ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, ficou conhecida como Pão e Paz. Mas a luta das mulheres por melhores condições de vida e trabalho começou a partir do século XIX, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Aqui a gente faz um leve retrato daquele contexto histórico que as mulheres lutavam muito por melhores condições de trabalho, porque elas trabalhavam, né, com uma jornada, aliás, sem jornada de trabalho, muitas vezes com jornada de trabalho dobrada, e as crianças também eram forçadas ao trabalho, né? Não existia uma legislação que proibisse criança de trabalhar. Então, essas revoluções, essas reivindicações se deram nesse contexto de realmente melhores condições de vida e de trabalho. Então, de acordo com os registros históricos, o primeiro Dia da Mulher foi celebrado nos Estados Unidos em maio de 1908, onde mais de 1.500 mulheres se uniram em prol de igualdade política e econômica no país. Em agosto de 1910, a jornalista e política feminista Clara propôs a realização anual de uma jornada pela igualdade de direitos das mulheres, sem uma data específica. Na verdade, vários acontecimentos levaram à criação de um dia especial para as mulheres. Um deles foi um incêndio, né, muito conhecido. Aí a gente tem uma dúvida onde realmente teria acontecido esse incêndio, mas ele ocorreu, independente de ter sido em Nova York ou qualquer outra cidade, ele é um fato histórico que ocorreu em que mulheres reivindicavam por melhores condições no seu trabalho, foram trancadas e a maioria daquelas pessoas que foram trancadas naquela fábrica foram mortas, né? E a maioria mulheres. E
esse dia histórico é o dia de hoje. E esse é um breve relato, porque hoje comemoramos esse dia tão importante das nossas lutas, de tudo que nós conquistamos até hoje. Doutora Aline, você sabe que esse evento não aconteceu no dia 8? Não aconteceu dia 8. Na verdade, foi outro dia, né? Sabe-se que foi ali em março, mas o dia mesmo, Parece que foi dia 25 de março, né? exatamente. E aí O depois. dia 8 de março, na verdade, ele veio da manifestação das mulheres russas, né? Em 1921. Esse fato das mulheres mortas realmente não foi no dia 8. Mas aconteceu, né? Mas foi um fato marcante, É né? marcante, que realmente aconteceu e um marco histórico na luta das mulheres, né? Na minha caixinha de pergunta, veio muita pergunta sobre violência doméstica. Só que é um tema muito amplo que a gente não tem como abordar numa live só. Por isso que a gente vai continuar o nosso projeto depois. Isso, a Mas gente vai depois de. Vocês podem até sugerir para a gente temas, né? Porque a gente tem temas muito importantes, como a violência doméstica, mulheres na política. É um ano importante para todos nós, estamos num ano eleitoral, né? Então, eu acredito que essas lives que nós vamos estar fazendo vai ser muito importante para o empoderamento de todas as mulheres. sim, isso é verdade. É, eu peguei muitas informações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E os resultados são meio que assustantes, É verdade. assustadores. Muitas. São, são assustadores, porque a cada 10 minutos uma mulher é estuprada. E aí, nesse ponto de violência sexual, gostaria de lembrar aqui para as mulheres que qualquer ato que for, qualquer ato de conduta sexual que for tentado contra a mulher sem o consentimento dela, é violência sexual. E pode ser caracterizada uma violência doméstica criminalmente punível. Outro dado que me deixou assim. Essa questão é interessante, doutora, porque a gente fala de violência sexual, né? E a gente sabe que 80% de violência sexual ela ainda é subnotificada. Imagine os casos subnotificados. Pois é, talvez porque a vítima ainda tenha vergonha, ainda seja, tem aquele medo de ser julgada, de ser hostilizada. E isso aí é um ponto que eu quero tratar daqui a pouquinho. Tá Não bom. que esse medo que as mulheres têm realmente não precisam ter. Exatamente. Eu tive um histórico de violência doméstica na minha família numa época em que não existia Maria da Penha, não existiam nem sequer delegacias. Você buscava a delegacia e simplesmente a polícia dizia que isso era coisa de marido e mulher. E isso eu já vivi há muitos anos e realmente a polícia falava que você só pode sentar se for para matar. Então, assim, não é bem o que a gente queria, mas não tinha outro mecanismo de defesa da mulher naquela época. Outro dado que me deixou impressionada foi que a cada 7 horas tem um feminicídio. E de 2019 para cá, aumentou isso em 7% a taxa de feminicídio. Sem contar as outras modalidades de violência, porque a violência, para ela chegar no feminicídio, ela começou no xingamento, ela começou numa violência material, numa violência moral, no impedimento, na social, no impedimento do agressor de você ver a sua família, a moral, a psicológica. Tudo isso influi para chegar no feminicídio, até porque às vezes a vítima deixa chegar até esse ponto. Não é culpa da vítima e eu não estou aqui para julgar, mas às vezes a gente deixa chegar a um ponto que o fim é esse. Talvez assim, a gente está permitindo, uma permissão que a gente dá para eles, não sendo uma permissão, porque ninguém tem permissão para agredir ninguém, nem a mulher ao homem, nem o homem à mulher.
mas é um dado que é alarmante, né? Uma mulher morrer a cada 7 horas. O feminicídio é o último grau de violência, né? A gente fala daquele ciclo de violência, como você falou, temos várias formas de violência. Os primeiros sinais é aquela forma de violência mais velada, né? Um xingamento suave, entre aspas, né? Uma ofensa ali que você não detecta logo de início que aquilo seja uma violência, porque você está envolvida ali e imersa num relacionamento que você não consegue enxergar que a outra pessoa esteja agindo dessa forma com você e não quer enxergar que realmente a realidade seja outra, né? Então, são esses níveis e o feminicídio realmente é o último grau. Tanto é que hoje a gente sempre ouve falar, nossa, mas ele nunca faria isso, ou que ele é uma pessoa muito boa, né? A gente sempre vê esse tipo de argumentos com relação ao homem agressor. E que, em geral, é assim, porque o homem agressor, ele geralmente é um homem bem quisto na sociedade, né? Ele gosta de ter essa imagem de bom moço para a sociedade, quando dentro de casa ele é um monstro para aquela mulher, né? E é importante a gente lembrar também que o ano de pandemia 2020, quando iniciou 2021, os dados estatísticos de 2022 eu ainda não sei, mas foram anos em que a mulher foi obrigada a ficar dentro de casa, né? E permanecer por maior tempo com seus algozes. Então, eu acho que muito em virtude disso se deu esse aumento que você relatou agora há pouco. Talvez assim, uma depreciação durante o namoro, a pessoa não consegue entender que ali na frente aquilo ali pode se tornar em algo muito mais grave e irreversível, né? Outra coisa que me deixou aqui muito espantada também, que 82% das mulheres que são mortas são por seus companheiros ou por ex-companheiros. Exatamente. Esse é um dado muito triste, né? Porque você vê que realmente as mulheres estão morrendo pelas pessoas mais próximas delas, que são seus companheiros. Sim. E são pessoas que normalmente elas amam, querem proteger, mas não é recíproco. E aí, a triste realidade que eu vejo nesse caso é que não me cabe julgar, eu já falei uma vez, é que às vezes a mulher precisa de ser encorajada a fazer. E hoje em dia nós temos pessoas que nos encorajam. E quem está assistindo pode encorajar uma mulher que sabe que está sendo vítima de violência doméstica e que ela não está fazendo muito, porque os dados estatísticos que a gente vai colocar mais à frente me colocou que as áreas mais humildes das nossas regiões administrativas é onde acontece a maioria, né, da violência doméstica. E Então, aí o por que me conta deixa. até da falta de acesso, né? Por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós tínhamos um problema muito grave, né? Porque nós tínhamos a Casa da Mulher Brasileira que ficava no plano piloto. Então, como que as mulheres de periferia das nossas regiões administrativas, onde é o maior índice de violência, conseguiriam ter acesso a esse equipamento público? Então, era muito desconexo com a realidade da maioria das mulheres, né? E eu até ressalto aqui que um avanço importantíssimo e uma conquista de todas nós, mulheres, foi essa descentralização que ocorreu da Casa da Mulher Brasileira. Aqui os parabéns para a nossa secretária, a Érica Filipelli, que conseguiu implementar esse projeto, né? De centralizar a Casa da Mulher Brasileira em casas menores, sem que ela perdesse todo aquele complexo que ela exige, né? A oferta daqueles serviços que precisam estar concentrados ali no acolhimento às mulheres. E visando esse projeto, o objetivo é justamente atender essas regiões administrativas com maior índice de violência. Ceilândia, Sobradinho, Samambaia. Foi um projeto extremamente grandioso para a sociedade, né? Foi um projeto extremamente importante, assim como no DF, existem outros projetos. Eu falo aqui do DF porque a gente está aqui, é onde eu tenho mais conhecimento. No Distrito Federal, eu conheço alguns projetos, que um é o Provide, que eu garanto que funciona. Eu posso provar.
Eu garanto que funciona. Ele é É encampado pela maravilhoso. Ele é encampado pela Polícia Militar do Distrito Federal, né? E ali na viatura tem uma mulher que vai te dar um suporte, você não vai estar. Não que os homens não dar suporte, mas assim, eu acho que falando de mulher para mulher, nesse momento delicado, é uma questão que realmente faz toda a diferença. A gente tem o Provítima, que é um programa do governo do Distrito Federal, e temos também um projeto que é de uma equipe de psicólogo, assistente social, medidas protetivas e tudo mais, que é o projeto Margarida. E aí o que eu tenho para dizer? Se quem está assistindo não é do Distrito Federal, que procure algum desses programas que com certeza aí vai ter. Aline, você conhece outros projetos? Nossa, a gente, aqui no Distrito Federal, eu ajudei a criar a rede de proteção às mulheres, né? Juntamente com o doutor Beiu, que era o juiz, coordenador do Centro de Atendimento à Mulher no TJDF, né? Atualmente eu não sei se continua sendo ele, mas na época em que a gente iniciou esse projeto de construir essa rede de proteção, ele era. Então foi um projeto maravilhoso. E o que aconteceu? A gente conseguiu mapear essa rede que você falou. São vários projetos e entidades que dão suporte e atendimento à mulher. E isso é muito importante de a gente divulgar. Eu represento duas associações aqui na região norte de Brasília, uma na área rural e uma de atendimento à área urbana, em que a gente implementou dentro da nossa associação o GRAM, que é um grupo de atendimento a mulheres, que a gente faz o acolhimento e dá todo o suporte de atendimento psicológico, de orientação, de atendimento jurídico, de encaminhamento de demandas judiciais, enfim, tudo que é necessário para uma mulher que é vítima de violência. Inclusive, a nossa associação é inclusa nessa rede de proteção, e junto com outras, óbvio, né? Aqui em Sobradinho mesmo, a gente tem a Associação de Mulheres de Sobradinho, também faz um trabalho fantástico. A minha associação, inclusive, é do Conselho de Mulheres, eu sou conselheira do Conselho de Mulheres, e a gente tenta incentivar que outras entidades também façam esse trabalho, porque, como você falou, às vezes, em comunidades, especialmente a área rural do DF, qualquer área rural, né, é muito difícil o acesso da sociedade para buscar um equipamento público, buscar ajuda. A mulher, por exemplo, tem um documentário impressionante no YouTube, depois eu posso compartilhar com vocês, que é da violência doméstica das mulheres rurais. Se a gente acha a violência urbana extremamente difícil da gente ver, porque são violências muito fortes, né? As mulheres da área rural, elas sofrem absurdamente, são violências muito mais agressivas do que na área urbana e muito mais difíceis, porque elas convivem com aquilo e não têm onde recorrer, né? Então, esses programas que você fala que a sociedade, as mulheres precisam buscar realmente, e o trabalho de divulgar, né? Por exemplo, a gente tem um projeto maravilhoso no DEF que é voltado para os homens, que é o NAFAVD, né? Uma referência para todo o Brasil, pouco comentado, mas é um projeto de acolhimento aos homens e orientação, curso, porque eu falo que a violência doméstica a gente só vai realmente acabar com ela se a gente conversar com os homens, né? Não adianta a gente conversar de nós para nós, né? Esse nosso diálogo, ele tem que extrapolar a nossa visão, ele tem que chegar aos homens, ele precisa conversar com os homens que são realmente os agressores de mulheres. Então, eu acredito que o Distrito Federal já avançou bastante nessa questão. Nós temos hoje a primeira Secretaria da Mulher, desmembrada de outras, né? Que antes nós tínhamos a Secretaria da Mulher junto com outras secretarias. Hoje nós temos uma exclusiva que foi criada, reestruturada, justamente para atender aí diversas áreas. Tem diretoria que atende mulheres rurais, enfim, tem vários atendimentos que tem um olhar diferenciado e gerida com muito carinho. Para você ter ideia, a gente teve um aumento no orçamento. Eu sei que nem é muito pertinente ao tema que a gente está falando, mas é interessante para a gente ver o quanto política pública é essencial para esse enfrentamento da violência contra as mulheres. O orçamento da Secretaria de Mulher, que era de 1.700.000, passou para 34 milhões para investimento realmente
nessas políticas públicas. No caso, a criação da Casa da Mulher Brasileira, o Provid, Provítima e outros programas que a gente tem. Uhum. E é interessante lembrar que a Casa da Mulher Brasileira foi descentralizada e agora temos uma filial em Ceilândia e em Samambaia, né? Exatamente. A de Samambaia está sendo construída agora. E aqui em Sobradinho também, já tem até uma placa lá que eu passei lá e vi. Mas a de Tá Ceilândia fluindo, já foi inaugurada, já está funcionando. E bem elogiada, né? bem elogiada, porque é um local de acolhimento, né? E as mulheres têm mais acesso, né? Imagina como que mulher que mora em Ceilândia, que já não tem uma condição de vida muito boa, vai conseguir ir para o plano piloto. Ela nem vai, acaba ficando dentro de casa. Às vezes, por tanto impedimento, acaba não indo. E aí Exatamente. a gente teve a ampliação dos atendimentos itinerantes, a política para as mulheres, reestruturação dos conselhos e quanto a um caso de violência doméstica e a pessoa não tem, digamos, não está no horário dessas entidades estarem atendendo, para onde que elas devem ir? Então, a gente tem várias formas, né? Óbvio que nem todas ali poderão estar disponíveis naquele momento em que a mulher talvez precise, né? Mas a gente precisa encontrar meios para que ela consiga, que o Estado, né? Não digo nem, e nós que trabalhamos para dar esse suporte à mulher, temos que fazer chegar a ela o auxílio necessário, né? Mas uma iniciativa que eu achei bem interessante, que começou num programa implementado por farmácias, inclusive aqui no Distrito Federal já foi adotado, que é o sinal vermelho. É um sinal que você faz vermelho na sua mão, você pode ir numa drogaria, quando o atendente vê aquilo, ele já sabe que você é uma vítima de violência doméstica. Então, ele já tem que agir de forma que você tenha o acolhimento necessário. E várias outras leis e projetos foram implementados nesse sentido para tentar dar esse suporte, principalmente, como eu falo, né, nesse momento de pandemia, em que as mulheres ficaram mais reclusas dentro de casa. Não sei se você lembra de uma lei recente, inclusive, que foi aprovada em que os síndicos de condomínios, eles são obrigados agora a denunciar a violência doméstica sob pena de cometer omissão e ser conivente Aham. com aquela situação. Então, eu acho que todas essas leis que hoje a gente vê, elas são um mecanismo de defesa para a mulher, né? Esses dias eu até vi uma reportagem interessante que passou até no Fantástico, de uma mulher que ligou para a delegacia para fazer denúncia, mas ela fingiu que estava pedindo uma pizza. Ah, E eu ela, vi. e ela precisava de ajuda. E na hora ali o policial conseguiu entender aquilo para conseguir ajudar ela, né? Então foi bastante interessante isso também. Hoje as delegacias também, elas já contam com, nem todas, né? Mas algumas já têm um atendimento especial. Temos, além das DEANs, né? A gente encontra em algumas delegacias alguns atendimentos que são já especializados para mulheres. Claro que nem todas têm, né? Mas a orientação é que todas as delegacias estejam preparadas para acolhimento e atendimento à mulher naquele momento, principalmente, né? Sim. E, e tem alguns que a gente aqui pode citar, né? A 38ª da Pode, Vicente, pode. É bom até falar, né? 29ª do Riacho Fundo, 11ª do Núcleo Bandeirante, sem contar as DEANs da Asa Sul e da Ceilândia, né? Muita Exata, gente não sabe que tem essa delegacia na Ceilândia. Eu já vi muita gente falar que não é, sabe. exatamente. Mas tem, gente. Madean, por favor. Divulgue. Esse nós Esse, chamamos de núcleo integrado de atendimento à mulher, que são os NUINs, né? aham. A gente tem aqui um gráfico que depois a gente vai compartilhar com vocês sobre o quão alarmante está essa questão de violência doméstica. A fonte é a Polícia Civil do Distrito Federal e mostra aqui as regiões aqui, né, Aline? Que são a Ceilândia, Aqui Pampina, no Distrito Samambaia. Federal, a cada hora, pelo menos, 2 ocorrências de violência contra a mulher são registradas no Distrito Federal. Das 17.961 ocorrências registradas em 2021,
a maior parte dela, que é 34%, são por injúria. Injúria, gente, é um tipo de violência doméstica, né? A gente vai, em outro momento, conversar mais pontualmente sobre esses tipos de violência, né, doutora? Para a gente explicar melhor de que formas elas evoluem até para a mulher que às vezes não consegue reconhecer ainda um tipo de violência, possa identificar melhor. Então, podem ficar tranquilos que isso aqui a gente volta nesse ponto mais futuramente numa live para vocês, conversando com vocês melhor sobre o tema, tá bom? 32% foi de ameaça, 10% de lesão corporal, 9% vias de fato, 6% lesão corporal, 4% dano e 3% de descumprimento de decisão judicial. Esse descumprimento de decisão judicial é importantíssimo, porque poucas mulheres sabem que o homem, quando ele não respeita a medida protetiva, a decisão que o juiz determinou, ele está incorrendo em outro crime, que é o descumprimento. Ou seja, ele vai responder pela violência que ele provocou com a mulher e também pelo descumprimento. Então, isso aqui é importante porque poucas mulheres sabem disso. Aham. E as regiões administrativas, Também. a maior parte delas, 2.400, foram realmente em Ceilândia, seguido de Planaltina, Samambaia, Taguatinga e Recanto. Você vê aqui que são 5 regiões que a gente sabe que são economicamente vulneráveis, né, onde se dão os maiores índices de violência. Agora, queria falar um pouquinho aqui. Nós que Eu somos sei que mulheres. você tem um depoimento muito forte, pessoal, e eu queria ver se você podia compartilhar conosco, até para que as mulheres possam se reconhecer. Eu acho que isso é muito importante, as mulheres se reconhecerem em histórias verdadeiras e entenderem que elas podem sair desse ciclo de violência, que elas têm sim condição, elas podem encontrar um suporte, que elas podem mudar a condição atual em que elas estão. Pois é. Vamos lá. Vamos por partes. É porque, assim, nós que somos mulheres que normalmente exercemos algum tipo de influência na sociedade, a gente tem que ser muito polida no que falar. Mas eu acho que esse muito polida no que falar já vem lá de quando a gente nasceu. Que a gente já é adestrada para não fazer certo Exatamente. falar choca. Mas, assim, o que eu posso falar é que a violência doméstica, ela não começa no casamento, ela começa no namoro. E eu já vi uma frase que diz: a separação começa no namoro. E é ali que você tem que reconhecer. É óbvio que nem sempre dá sinais. E a maioria dos agressores, ele é uma pessoa muito boa para a sociedade. As pessoas que te veem aquilo ali e falam assim: como você vai perder isso? Você vai deixar isso passar? Como diz a frase, né? O cavalo selado só passa uma vez na sua porta. Então, será que. Mas ninguém enxerga. Só quem enxerga. E a violência doméstica tem esse nome porque é uma coisa muito velada mesmo, é ali dentro. Só quem sabe de verdade é quem está passando por isso. E às vezes Né? quem está passando, né? Ela tem essa dificuldade de reconhecer que aquilo é uma violência. Tem dificuldade de reconhecer. Às vezes até a gente que está aqui dando conselho, está dizendo, olha, faça isso, faça aquilo, não teve a coragem de fazer e protelou por muito tempo. Exato. Mas o que eu posso dizer assim é que num momento muito difícil da minha vida, como a gente não tem essas delegacias em todas as regiões, eu tive a oportunidade e o acolhimento de uma delegacia predominantemente masculina, que Como a maioria, né? A maioria das nossas delegacias são realmente masculinas e às vezes pouco preparadas, né? pouco, mas nesse caso assim eu fui muito bem acolhida e aí nesse ponto que eu queria tocar, que as mulheres não precisam ter medo de chegar na delegacia.
elas não vão ser hostilizadas, elas não vão ser expostas, não vai ser aquilo ali, todo mundo vai saber eu fui vítima de violência doméstica. Não precisa apanhar para você ser vítima de violência doméstica. Aliás, nem espere apanhar. Mas, e assim, os homens, às vezes, que não têm esse perfil de agressor, eles eles têm apoio, nos dão apoio para a gente tomar atitudes que a gente não teria coragem sozinho. E isso é muito importante. Às vezes o apoio de um amigo, de um irmão, de um filho, de um amigo. Porque é muito difícil chegar no trabalho e dizer, olha, aconteceu isso. Ou você chegar na sua família, aconteceu isso. Então é muito difícil. Até para Então, amigos é difícil, né? A mulher que tá no ciclo de violência, ela tem muita vergonha de falar, de expor. Por isso que a gente fala que a violência contra doméstica, ela não tem classe, não tem raça, ela independe disso. Então, ela vai acontecer numa casa rica, bonita, quanto num barraquinho humilde, ela pode acontecer. pode acontecer em qualquer lugar. E pode acontecer, inclusive, com mulheres como a gente que influencia outras pessoas. Exatamente. Como eu já vi amigas minhas que sempre falaram muito sobre o tema e sendo vítima e não se reconhecendo naquele meio, né? Na violência. De repente ela fala assim, não, eu tô fazendo isso pelo meu filho, eu tô fazendo isso porque, por qualquer motivo, assim, mas sempre tem uma desculpa, talvez não plausível, mas sempre tem uma desculpa. Mas sobre essa história, depois a gente continua. Tá bom. Mas é isso, a gente precisa incentivar que as mulheres que estão sendo, que estão passando por um momento difícil, né, de violência, elas não tenham medo. Eu acho que esse é exatamente romper com a barreira, né? É exatamente o limiar do que é necessário ser feito. É difícil para uma mulher denunciar, é difícil ela quebrar a barreira ali da vergonha, do preconceito, de tudo, né? Que ela acreditava ser para ela mudar tudo aquilo. A gente sabe que é muito difícil. Então, mas a gente precisa encorajar essas mulheres, né? Então, Porque elas vão chegar nos lugares assim, não vai adiantar nada. Vai adiantar. O que não vai adiantar é ficar calada. exatamente. Elas acreditam que. E assim, às vezes, a gente ouve tanto falar no aumento do número de violência, no índice que aumentou, nisso daquilo, e isso, às vezes, até desencoraja a própria mulher de denunciar, porque elas acham que não vai ter solução, não vai ser resolvido. Óbvio que a gente vê casos que realmente não conseguem buscar uma solução junto à justiça, né? Eu já tive um caso de uma mulher que passou por uma violência e o Ministério Público mandou denunciar ela por denunciação caluniosa. No dia em que o Ministério saiu a decisão do Ministério para o Ministério Público para denunciar ela por denunciação caluniosa, ele foi lá e queimou a casa da mulher. Meu Deus. Foi um absurdo, um absurdo. E aí É, precisou de outra violência para a justiça reconhecer que ela realmente estava passando por uma situação de violência. E é muito triste. A gente vê casos assim, mas a gente não pode tornar esses casos como regra, né? sim. São exceções, né? Por isso que Nem tudo são flores. e quer que vocês denunciem, procurem ajuda. Estão com dificuldade, ó, tem eu e a doutora Fabiane aqui agora, manda mensagem pra a gente tá aqui. Aí, Não é fiquem quietas. que, assim, nem tudo serão flores. A gente não está dizendo que vai ser fácil. Não, Exatamente. talvez seja mais difícil do que a pessoa pode pensar. Mas será que é mais difícil do que o filho dela chorando no enterro dela?
Será que é mais... O que é um problema, inclusive, na nossa sociedade, porque hoje a gente não tem sequer uma lei que ampare os filhos que ficaram abandonados pelas mulheres que morreram, né? Exatamente. É. Bom, vamos para nossas caixinhas de perguntas? Nós tivemos umas caixinhas de perguntas e agora vamos respondê-las, né? Vamos, nós separamos aqui 3 perguntinhas que deixaram pra gente. A primeira foi: o homem agredido no âmbito doméstico, familiar ou afetivo é protegido pela Lei Maria da Penha? Gente, essa pergunta é muito interessante porque sempre me perguntam isso. Aliás, sempre falam, por que que eu não... Alguns homens, né? Por que que eu não sou atendido pela Lei Maria da Penha? Eu falo, porque não tem a Lei João da Penha. Porque ela é específico para mulher. Ele tem outros mecanismos. Exatamente. Gente, os homens têm o Código Penal inteiro, legislação penal inteira para eles. As mulheres só têm a Lei Maria da Penha, gente. Então, nesse caso, ele deve efetuar o registro do fato em qualquer delegacia, exceto na delegacia da mulher. E o processo seguirá na vara criminal ou juizado especial criminal conforme delito. Ou seja, os homens têm o Código Penal inteiro. Se a mulher bateu no homem, vai lá e registra a agressão. Ela vai responder por lesão corporal, se tiver ocorrido a lesão corporal. Se ela te ofendeu, vai lá e registra a injúria, calúnia ou difamação, mas de acordo com as regras do Código Penal. É diferente da Lei Maria da Penha, né? Porque a Lei Maria da Penha ela foi criada porque realmente o Brasil reconheceu a violência doméstica como um problema de saúde pública. Mulheres estavam morrendo simplesmente porque morriam por seus companheiros dentro de casa. A gente viu aí agora há pouco, nós vimos acima, mais de 80% das mulheres morrem pelos seus companheiros. Então, a Lei Maria da Penha, ela veio, inclusive tem a história Maria da Penha, né, que é uma história de luta incrível. Em outra oportunidade, a gente pode comentar sobre ela e falar melhor sobre a Lei da Maria da Penha, né, doutora? Sobre a Podemos. criação dela, sobre tudo que tem nela. Mas o fato é que a Lei Maria da Penha ela veio para as mulheres, justamente porque a violência doméstica foi reconhecida como um problema de saúde pública mundial, né? Que foi inclusive a OMS que reconheceu. Exatamente. A segunda perguntinha ainda é da sua caixinha. Vamos lá. O que fazer se, após pedir medidas protetivas e formalizar a representação, a vítima e o agressor se reconciliarem? Isso, gente, eu arrisco a dizer que 80% dos casos acontecem isso. Porque a mulher, gente, quando ela é vítima de violência doméstica, ela não deixa de gostar do companheiro dela. Ela não deixa. Então, a maioria dos casos, a mulher acaba voltando sim. E tudo bem, isso acontece. Mas o fato dela voltar não pode impedir dele responder pelo crime que ele cometeu. Essa deve ser a nossa responsabilidade. Porque senão a gente nunca vai ter uma efetividade no cumprimento das leis. E o índice de violência nunca vai reduzir. Então, a vítima deve comparecer ao juizado de violência doméstica para informar esse fato, para que as medidas protetivas sejam revogadas, para não correr o risco de prática de crime de desobediência. O agressor deverá aguardar a decisão do juiz para que volte a se aproximar da vítima. Quando a renúncia for possível, também poderá renunciar ao direito de representação, que, na verdade, já não pode mais, né? O que impede prosseguimento, enfim, é isso. Mas, gente, o que é importante as mulheres saberem, que isso é muito comum. 80% dos casos, as mulheres, elas voltam com os seus companheiros, porque elas não deixam de gostar. Sentimento é uma coisa que você não arranca da noite para o dia. Então, ela não deixa de gostar do companheiro dela. Mas o que não pode ocorrer é impedir dele responder pelo crime que ele cometeu. Poder voltar? Pode. Pode suspender as medidas protetivas? Pode, mas ele deve continuar respondendo pelo crime que ele cometeu. Exatamente. E tentar impedir também é arriscar a sua própria vida. Que ele responda pelos atos que ele cometeu. Infelizmente, é assim, mesmo gostando, você vai estar ali apoiando, mas mesmo gostando, você tem que permitir que ele cresça. Porque a partir do momento que ele continua sendo estimulado a fazer o que está fazendo,
ele não vai crescer. E hoje, eu não sei como que está funcionando em outros estados, né? Mas aqui no Distrito Federal, é quase que automático. O homem ele já é encaminhado a fazer o tratamento do Mafavig, né? Então, isso é maravilhoso, gente. Depois vocês, eu posso postar aqui para vocês sobre esse programa. É um programa incrível, realmente de acolhimento aos homens, para que ele consiga se enxergar que aquela prática é danosa para ele, para a família e para a sociedade. Eu acho que esse programa, ele é muito. Muitos homens se recusam a passar por esse programa, achando que vai ser vexatório, que vai ser, para ele, vai ser desnecessário, mas é, é muito. É muito proveitoso para ele ver que tem outros homens na mesma situação e que, por um motivo ou outro, perderam o equilíbrio ali. Talvez a pessoa queira se regenerar, mas não, nem sabe como. E aí a gente tem esses programas. Exatamente. Amiga, a próxima é da sua caixinha. Como sei que estou sendo vítima de violência doméstica? Então, se desse panorama que a gente apresentou aí em cima, a gente verifica que a violência doméstica ela pode ter vários tipos, né? Não só a física, né? A psicológica, moral, social, econômica. Da econômica, eu posso dar um exemplo. Ele escondeu seu cartão, os seus cartões para você não fazer compras, para você não sair. Ele não te deixar ter uma vida social. De cunho moral são esses xingamentos, essas coisas que te desmoralizam perante outras pessoas. O de cunho social, não deixar você visitar sua família, seus amigos, tá sempre ali querendo pôr controle na sua vida, ter o controle da sua vida. As outras que eu coloquei aqui de cunho psicológico é a pior, a meu ver, antes de vir o feminicídio, por quê? É aquele caso que a pessoa fala um monte de coisa, te xinga, te chama de tudo quanto é nome, e depois ainda te faz se sentir culpado por ele ter feito aquilo. Como se você fosse a culpada dele ter agido daquela forma. E eu acho que assim, quando uma mulher se vê em qualquer uma dessas situações de violência doméstica, ela tem que procurar ajuda. Por quê? Porque a tendência, como eu disse, é só piorar. E a gente precisa estimular o Estado a aplicar as medidas cabíveis. E as mulheres, às vezes, têm muito medo. Ah, mas o homem que eu amo vai ser preso. Nem sempre. Nem sempre. Na maioria das vezes, não. É, Ele não vai ser. elas têm pavor. Eu lembro que uma vez uma cliente minha ficou apavorada, porque ela tinha retornado com o companheiro dela, e ela, meu Deus, doutora, meu marido vai ser preso. Calma, não é mesmo? Ela Das ficou últimas, desesperada. é das últimas que ele vai enfrentar é uma prisão. Porque tem muito programa e muita medida aí. Tem as medidas que a gente vai falar numa outra live que me perguntaram, mas é um assunto muito extenso sobre as medidas cautelares, medidas protetivas cautelares, né? Mas como é um assunto muito extenso, não tem como a gente abordar aqui hoje. É. Então, assim, a mulher não precisa assim, ficar com medo, eu vou à delegacia registrar uma ocorrência e ele vai ser preso hoje, ele vai sair de casa preso hoje. Não, não vai. É. Não vai, não precisa ter medo disso. Mas é bom que, se ele estiver atentando contra a sua vida, é bom que ele saia de casa sim, que ele vai para casa de um parente, que ele vai para casa de um amigo, mas que ele cumpra as medidas protetivas. E aí você vai ser chamada pelo juiz para dizer se você quer se retratar ou não. Mas é aquela coisa. Você precisa deixar o Estado agir, porque senão nunca vai parar esse ciclo e a reincidência vai continuar, Exato. entendeu? E é como a gente conversou, né? É cada vez no nível mais É sempre gradual. da violência, né?
dificilmente começa com... Quando a gente fala de ciclos de violência, a gente fala, a gente está falando de um aqui, mas às vezes no relacionamento existem vários ciclos, né? É o do romance, o da ofensa e o de efetivamente daquela agressão, né? Quando às vezes passa por tudo isso, o homem vem todo bonzinho e volta tudo às mil maravilhas, inicia-se novamente aquele ciclo. Por quê? Porque não cuidou da violência. Às vezes o relacionamento volta, retorna, mas se o homem não passar por um tratamento, que ele precisa de um tratamento, ele precisa reconhecer que o que ele fez é grave para ele, para a família, para os filhos, para todo mundo. Inicia-se novamente um ciclo de violência. Porque se ele tá doente fazendo isso, ele tá adoecendo todo mundo junto. Exatamente. A gente sabe que a dependência emocional é um dos fatores principais que impedem a mulher de denunciar e de sair daquele ciclo. O que a gente recomenda, né? Às vezes a mulher não quer denunciar de imediato, né? Tem vergonha, tem medo, tem receio, enfim, tem uma série de fatores que impede ela ali de denunciar naquele momento. Mas ela pode frequentar grupos de mulheres que também estão na mesma situação até o momento em que ela crie coragem para denunciar. Isso é muito comum também. Eu participei de um grupo de pesquisa na UNB, que era para atendimento às mulheres, né? E tinham mulheres que participavam 2, 3 anos em reuniões que a gente fazia a cada 15 dias e ela só criava coragem depois de muito tempo. Passava anos e ela não denunciava o algoz dela, né? E às vezes ela participava anos do programa e ainda assim não tinha coragem de denunciar. Então, às vezes não volta com ele. Exatamente. Não, ela tá no relacionamento, são essas mulheres que estão no relacionamento e não têm a coragem de denunciar. Elas nem se separaram, né? Elas estão ali nesse programa sendo acolhidas, atendidas, até o momento em que o programa é para tentar empoderá-las, né? Mas até o momento em que elas criem essa independência emocional e coragem para denunciar. Mas muitas delas ficavam anos e não faziam isso, ou ficavam anos para conseguir denunciar. Chegaram duas perguntas aqui, mas não tem a ver com o tema da nossa live. Então, quer falar ou quer deixar para depois? Não, ele pergunta, provavelmente é um homem, né? O pai tem que pagar a pensão de tudo que é preciso para o filho? Não. Há casos e casos. Normalmente a gente conta que o par parental vai dividir as responsabilidades, né? Exatamente. Mas, gente, é casos e casos, né? Mas tem que ir cada um com a sua responsabilidade, né? Sim, porque a gente também não sabe dizer o quanto que a mulher foi impedida de trabalhar, quantos filhos ela tem, a gente não sabe. A gente vê casos de mulheres que saíram muito novas de suas casas, né? E chegam a um determinado ponto de vida em que ela não vai conseguir um trabalho tão fácil, né? Então, há casos e casos. Acho que isso é muito real. E precisaria detalhar melhor a situação. Eu falo assim, as pessoas confundem muito, né? Quando existe um divórcio, existe a guarda compartilhada, ela não tem nada a ver com a pensão, né? Então, a guarda compartilhada quer dizer o compartilhamento de responsabilidades entre os pais, entre o pai e a mãe. Já a pensão, ela tem que ser analisada separadamente, porque isso depende muito da condição financeira de cada um, do custo que o filho tem, enfim, é por isso que eu falo, há casos e casos. Mas o que não pode ser confundido é isso, porque às vezes a pessoa fala, mas eu tô com guarda compartilhada, eu não tenho que pagar nada. Não é assim às vezes, há casos e casos. Eu já falei, guarda compartilhada não é guarda alternada. Eu já falei com vocês sobre isso. E assim, eu fico pensando assim, nem digo uma pessoa que é muito pobre nos termos da lei, mas uma mulher que foi esposa de embaixador a vida inteira. Ela passou a vida viajando. Ela não teve como se inserir no mercado de trabalho. Exatamente. E aí?
que ela vai dividir as responsabilidades, enfrentando uma separação por violência doméstica, já com idade avançada Olha, na... deixaram uma mensagenzinha aqui, ó. Sou mulher, pago aluguel, luz, comida, tudo relacionado. Ele não me deu nada com o tempo que moramos juntos. Os bens que eu ajudei, moramos 5 anos juntos. Separei acho que é porque me ameaçava, né? Já me Hum. agrediu. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Ela foi vítima de violência doméstica. Ela realmente tentou falar comigo. É, Ela, acho que provavelmente ela tá relatando que ela se separou e não conseguiu ficar com nada, né? é, foi o que eu entendi. Eles moraram 5 anos juntos e ela ficou sem nada, né? Nós moramos juntos, os bens que ajudei, moramos. Pelo que eu entendi, sim. Bom, mas é uma questão. Aí embaixo ela fala, separei porque me ameaçava, já me agrediu. Então, essa é a questão de você entrar com uma dessas medidas que a gente falou, com as autoridades, não sei onde você mora, mas procurar o, o lugar de acolhimento do lugar onde você mora, para poder procurar os seus direitos, É. porque, Aqui ela né? fala que já se separou, né? Muito provavelmente ela foi lesada aqui nesse divórcio, que ela relata que não ficou com nada. Mas é como eu falei, há casos e casos que é preciso ser analisados com mais calma, né? Ó, vocês terem ideia, eu tive um caso delicadíssimo em que a minha cliente, ela, enfim, tinha um relacionamento com um homem que tinha recursos financeiros, bem visto na sociedade, conhecidíssimo jogador de futebol e tal, mas ele não deixava nada no nome dele, absolutamente nada, a casa, tudo era comprado no nome de terceiros. Nada, gente, nada, nem a empresa dele era no nome dele. Então, assim, é muito difícil, porque e ela saiu de casa muito novinha, ela saiu para ir morar com ele com 15 anos de idade, muito novinha. Então, a gente vê realmente casos complicadíssimos que às vezes é muito difícil até para a gente conseguir identificar uma solução para aquele problema. Mas, como eu falei, há casos e casos, gente. Que para a gente conseguir uma solução, às vezes tem casos muito difíceis. E isso é um tipo de violência. Como a doutora Fabiane falou, privar a mulher dos seus recursos financeiros é um tipo de violência. Né? Impedir que a mulher tenha acesso à conta bancária, aos cartões, enfim, acesso a recursos financeiros de sustento da casa. Isso é um tipo de violência. Né? Às vezes a mulher está ali, acha que porque ela está sendo sustentada, é natural que o homem controle tudo. Não, gente, esse tipo de controle não é natural, é um tipo de violência. Cortar o acesso a recursos financeiros, que é um patrimônio, né? O seu patrimônio pessoal, até a sua carteira ali é o seu patrimônio pessoal. Então, isso assim é um tipo de violência. Enfim, são casos realmente que são muito delicados. Vamos ver aqui. A Graciane relatou aqui que e quando o marido não deixa a mulher fazer nada, tudo tem que ser do jeito dele. Eu acho o seguinte, que é necessário que as mulheres consigam colocar limites, né? Como a doutora Fabiane falou. Eu acho que desde o começo, como a Fabiane falou, a violência não vai começar daqui a 10 anos. Ela começa ainda no namoro, né? Quando você está conhecendo ali a pessoa. Então, é importante colocar esses limites. Não controlar a roupa que você usa, não deixa controlar a sua vida pessoal, a sua vida íntima. Por mais que você esteja num relacionamento, é importante você ter um momento seu para você, que você diga que é seu, né? Senão, como é que fica? A gente, enquanto mulher, perde toda a nossa autonomia, não é verdade? Sim, acaba se escravizando, né? É, É, gente. porque a gente tem essa cultura de ficar em prol da família, em prol do marido, em prol da casa, e ainda tem que sair para trabalhar e tem que ajudar no sustento da Culturalmente, casa. os homens foram criados para isso, né? É um histórico machista que a gente tem na nossa sociedade. Pelos homens, a mulher ficaria em casa sem fazer nada, só cuidando de filhos e engravidando.
Mas aí, quem vai pagar a conta no final do mês? Bom, Tem um texto, depois eu vou compartilhar aqui com vocês, que ele é fantástico. Ele fala de homens que são narcisistas. Mas, gente, em resumo, né? Ele fala de homens que fazem esse tipo de escravidão, como a doutora Fabiane falou, com mulheres, e depois simplesmente as abandonam sem deixar nada. Eu vou compartilhar depois com vocês aqui. Foi, inclusive, uma psicóloga que me passou. Ela é maravilhosa. E aí eu compartilho com vocês. Vamos ver aqui. A nossa amiga colocou de novo aqui. Tem um projetinho, é isso? Ah, eu acho que é projetiva, né? ela tem uma protetiva, ela vai ter uma audiência com ele. Ela colocou aqui mais em cima, ó. Separei para mim. Ela tem uma audiência com ele no dia. Mas eu acho. Ela na protetiva vai ter uma audiência com ele sobre o filho Ele não põe virtual. o nome dele. Isso aí, como eu falei, né? A gente já tem casos delicadíssimos nesse sentido. Mas você tem que, não sei se você já está com advogado ou não, mas informar a pessoa que está defendendo você sobre essa movimentação financeira dele, né? Olha, ele pode não ter nada no nome dele, né? Mas ele viaja não sei para onde, ele faz isso, ele faz aquilo, entendeu? Tem que informar, porque aí o advogado tem como pedir informações bancárias, enfim. E outra coisa, se ele não tiver como pagar, a avó tem. Alguém da família dele vai ter para ajudar, né, doutora? Rapidinho ele acha Eu acho que ele essa vai ter vergonha de jogar essa responsabilidade para a mãe dele. dele, rapidinho ele acha. E assim, quando entra nessa questão aí, pode até entrar o direito civil, né? A fraude, né? E a dissimulação. E pedir para que seja dissimulado ali a parte que é cabível. E a Graciane me falou aqui que. Meu Deus. Ela fala, nem sempre o namoro tudo é lindo. É verdade, a doutora Fabiane falou isso. Tem hora que o namoro é maravilhoso, mas quando casa vira outra pessoa. Isso é muito comum. Esse é mais comum que a gente pensa. É mais comum que a gente pensa, de que mas assim, o tempo de namoro é porque é muito complicado falar assim, o tempo de namoro diz muita coisa, mas assim, o pouco tempo de namoro também diz muita coisa, né? A gente tem pouco tempo para conhecer a pessoa e aí dá tempo dele interpretar um papel. Mas Exatamente. ninguém sustenta um papel por muito tempo, né? Uma hora. É por isso que no casamento eles acabam mostrando quem realmente são. E tem uma questão assim que é muito cultural também. Você vê que até pouco tempo atrás, as mulheres, gente, elas casavam achando que tinham que ficar o resto da vida com aquela pessoa que te agride, que te maltrata, que te trata mal. Hoje em dia, por isso que o número de divórcio aumentou muito, né? Porque as mulheres não estão mais tolerando isso. Mas Graças. é uma questão muito cultural. Então, nós, enquanto mulheres, não tínhamos esse hábito de querer conhecer melhor o homem, né? Mas a gente precisa criar esse hábito, é conhecer mesmo, analisar. Uai, mas por que ele está me tratando assim? Né? O que está acontecendo? E não permitir que violências evoluam, entendeu? Mas isso é muito cultural. Nós, mulheres, não éramos criadas para isso, éramos criadas para casar e ficar o resto da vida com aquele homem. Eu acho que as nossas avós foram assim, né? Ela colocou aqui, no caso meu, nem sustentava a casa, eu era narcisista, manipulador, estava pior. Gente, eu vou postar para vocês o texto do narcisista. Muitas mulheres vão se enxergar, eu tenho certeza. Eu postei no meu YouTube uma vez, gente, foi formidável. Mas é justamente isso, o narcisista é aquele sociopata que só olha para o seu umbigo, né? É literalmente isso. Ele vai fazer para você como se ele fosse o melhor homem do mundo. É sempre assim. Vai ser aquele melhor homem do mundo e tal. Gente, o texto é fantástico. E no final... E ele é tão ruim no final, só que a mulher é tão apaixonada que ela não enxerga que ele é narcisista. Por favor, enxergue.
Ai, gente, mas é muito bom a gente falar sobre esses temas, porque é como eu falei, né? A gente precisa, a cada momento é um despertar para as mulheres, né? Reconhecer um tipo de violência, reconhecer que está no ciclo de violência, querer algo melhor para si, né? Essa psicóloga, inclusive, ela fala bem assim: o homem vai te levar para sair, ele tem que te levar num lugar bom, não aceite ir num lanchinho de esquina, não. Ela é Não fantástica. aceito. Depois eu vou comentar aqui o Instagram dela para vocês seguirem ela lá, que ela é maravilhosa. Agora, Aline, a gente está chegando no finalzinho da nossa live. Eu queria dizer que a gente descontraiu, brincou e tudo, mas que não deixa de ser um assunto muito sério e que as mulheres puderem contar conosco para que a gente possa levar adiante. Às vezes está difícil, manda na caixinha de pergunta, manda no nosso direct, que a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível. É, E eu só tenho que agradecer o seu convite. Por... imagina, eu falei no começo aqui que esse é um projeto que a gente construiu juntas, né? Eu estou muito feliz. Eu acho que isso é um tema que é muito cara para todas nós, né? A Fabiane, quando ela me contou a história dela, eu fiquei encantada, porque é muito difícil a gente conseguir amigas assim que tenham realmente os mesmos objetivos que a gente, queiram entrar num projeto a fundo, assim como a gente está fazendo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos organizar para as próximas, obviamente, serem cada vez melhores para vocês. Como a doutora falou, a gente descontraiu aqui um pouco, mas é um tema sério, importante. Compartilhem, divulguem e contem com a gente, né? Essa rede de mulheres, ela precisa ser fortalecida. Juntas somos mais fortes, não é isso? Então muito Muito obrigada, obrigada. doutora. Um beijo, muito obrigada. Sucesso Casa na sempre. missão, Obrigada, esbronzada, suave. gente. Boa noite. De Beijo camisa larga, vai saber, participou. pois que sabe Um qual é a beijão. hora. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tocou a campainha, plim, pra tramar meu fim. Dois malucos armados sim, um isqueiro e um estopim. Pronto pra chamar.